Fala, geração Cesáreos, como é que estão vocês? Hoje nós estamos aqui iniciando mais um podcast Profissões e a gente não poderia deixar de trazer uma profissão tão importante para nós aqui da nossa empresa, que é o profissional da área de engenharia elétrica. E nós estamos falando hoje sobre um tema muito ideal para a nossa realidade atual, que é sobre energia solar. E hoje nós estamos aqui com o Inácio, vou deixar ele se apresentar para falar com vocês aí. Inácio, se apresente para o pessoal te conhecer um pouco mais. Obrigado, Joatos. Meu nome é Inácio, né? Eu sou proprietário da LC Engenharia, junto com um sócio, Leonardo Loyola. A nossa empresa ela trabalha não só com a parte de energia solar, né, mas sim com projetos elétricos em geral. E atuamos desde 2018, né, nessa área de energia solar. Sensacional. E você que nos segue nas redes sociais aí, você que está no YouTube, você que está no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, compartilha esse podcast para alguém que tem interesse nessa área de energia solar. E hoje nós vamos falar não só para você que quer atuar como empreendedor da área, mas também para você que quer entender como isso pode atender a sua necessidade como consumidor final, não é isso, Inácio? Exatamente. Uma área que vem trazendo grandes expectativas, né, e grandes oportunidades como a área de energia solar. Eu acho que o bate-papo vai ser muito interessante. Show de bola. Então, puxa a cadeira aí, senta e vem conversar com a gente. Inácio, antes da gente iniciar falando sobre energia solar, sobre engenharia elétrica, conta pra gente aí, como que surgiu a eletricidade, a área elétrica? Eu até falava errado, eu falava engenheiro elétrico. Aí Cleus falou, não, é engenheiro eletricista, porque senão se ele é elétrico, ele tá tomando choque, né? Na realidade, quando você diz assim, engenheiro elétrico, pega um pouco mal, né, pro pessoal. Eu não sabia disso. Mas a engenharia elétrica, pra mim, ela começou lá em 2004, 2005, quando eu pensei em prestar um vestibular, né? Então, meu primeiro vestibular foi para engenharia civil. E por ironia do destino eu não passei na universidade. Isso era em Fortaleza, né, na Federal de Fortaleza, UFC, e não consegui. E aí me preparei mais um pouco e consegui passar em engenharia elétrica, né? E passei na Univace em 2007, formei aqui na região aqui em Juazeiro, Bahia, né? E cursei em engenharia elétrica na Univace. Formei na Univace, formei em 2015, né, várias conturbações, algumas greves e tudo, mas complicado. Isso aí é tranquilo. E desde 2015, 2 meses depois da minha formação, eu consegui trabalhar na área, né? Então, trabalhei na área de iluminação pública, né, sendo responsável técnico da iluminação pública de Petrolina, né? E trabalhei por 6 anos. E durante esse percurso, eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, né? Tentar empreender. Louco, né? Tentar empreender. Nós somos chamados de loucos, né? E aí encontrei uma outra pessoa da mesma visão que eu, né? Nessa questão de empreender, tentar empreender. E em 2017 para início de 2018, nós fizemos uma fusão, né? Entendi. E aí nasceu a LC Engenharia. E aí ela nasceu na parte de projetos, né? Projetos de elétricos, de residencial, projeto elétrico de industrial, automação, subestação, aí loteamentos, né? E então foi tomando essa proporção e a gente teve que estar também se atualizando como todo mundo que quer se manter no mercado. É verdade. E aí, energia solar, e nós estamos não só atuando na parte de projetos, né? Entendi. Então, na parte de projetos de energia solar, a gente projeta, a gente também dá toda a consultoria, executa, faz manutenções e dá todo o suporte aos nossos clientes, seja eles clientes que adquiriram os kits para a gente, ou seja, aqueles clientes que por algum motivo se desgostaram com o serviço que foi prestado com outra pessoa, outra empresa. Entendi. E nos procura para que a gente tente resolver alguma dificuldade. Parte de correção, né? Parte de correção, a parte de alguma burocracia que ficou pendente, né? Entendi. Algo desse tipo. E de 2018 para cá nós viemos trabalhando essa parte de energia solar. Entendi. Né? E dentro dessa parte de energia solar, com a própria LC Engenharia,
Assim, quais são as dimensões dos projetos assim que vocês começaram a pegar assim, nessa parte de energia solar? Logo no início, e a grande maioria dos projetos é de microgeração. Entendi. Né? Então, na energia solar, eles estão divididos em microgeração e mini geração. Né? Isso tem uma divisão entre esses patamares que é da potência instalada. Né? Entendi. Então, microgeração até 75 kW de carga instalada. Acima disso, é considerado mini geração. Entendi. E para aquele futuro cliente da LC Engenharia, ou até mesmo um futuro cliente nosso aqui da Cesáreos, para quem não sabe, nós estamos montando uma parceria agora com a LC Engenharia, justamente para poder a gente melhorar essa experiência dos nossos alunos, né? E também trazer também não só uma experiência teórica, mas uma experiência prática e até mesmo um acompanhamento, né, de como é esse mercado de energia solar. Explica pra gente assim, o que houve com essas mudanças, né? Tem muitos comentários, muitas... agora taxar o sol, né? Antes tinha... vamos estocar o vento, agora vamos taxar o sol. Então assim, explica pra gente o que mudou, o que aconteceu, pelo menos uma pincelada assim, do que mudou principalmente para aquele cliente de mini geração, né? Aquele cliente de geração menor. O que aconteceu assim? Explica pra gente, por favor. Beleza, Jodson. Na realidade, muitas pessoas gostam de dar algumas informações e essas informações errôneas. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê de informação, lê de informação, e a gente precisa triar e buscar credibilidade nessa informação. Então, assim, não é que vão taxar o sol, não é que a energia solar não vai ser mais viável, não é isso. A gente tem que partir de um pressuposto que antes de janeiro de 2022, nós éramos regidos não por uma lei. Né? Então, assim, era muito fraco o que a gente tinha de dados para que a gente pudesse ficar respaldado. Entendi. Então, de 2022, agora 6 de janeiro de 2022, que entrou em vigor a lei da energia solar, 14.300, então isso dá para a gente uma segurança maior. Então gera menos instabilidade, no caso. Exatamente. Então assim, porque nós estamos sendo regidos agora por uma lei, então tudo que nós formos fazer, né, executar, tudo que está dentro daquela lei e que porventura, sei lá, uma concessionária ou algo queira falar que você deve fazer dessa forma e não dessa, tem uma lei para igualar essas informações, né? Entendi. Então, de janeiro desse ano, de 6 de janeiro desse ano, que entrou em vigor a Lei 14.300, com ela veio algumas mudanças no normativo que nós tínhamos anteriormente. E não é que essa lei veio para deixar o setor menos confiável ou taxar o sol, mais como oneroso dizem, mais também. oneroso. Não é isso. A gente tem que partir do princípio que existem algumas variáveis na questão do setor de energia elétrica e no setor da energia renovável. Né? E essas variáveis são o próprio integrador da energia solar, as empresas que vendem energia solar e também as concessionárias. Porque a partir do momento que eu começo a instalar uma geração solar em uma residência, ou numa indústria, ou num comércio, eu estou compensando aquela energia, né, e estou deixando de pagar aquela tarifação à concessionária. Então eu não posso nem beneficiar 100%, ao meu ver. Né? Eu não posso beneficiar 100% as concessionárias e deixar os integradores e todas as empresas de energia solar ao léu. Né? Então a gente tem que entrar num consenso para que esse negócio de energia seja viável para todo mundo. Né? Me explica pra gente, antes da gente entrar mais a fundo aí, como é que funciona essa questão aí? Você falou sobre o integrador, você falou também sobre a questão do consumidor e da concessionária. Exato. Assim, possa ser que tem alguém que não entenda muito bem essa... Explica pra gente como é que funciona esse processo até eu conseguir reduzir a minha conta de luz com a energia solar.
Pronto, vamos lá. Começa o consentimento do cliente, né? Então o cliente ele tem um consentimento de que quer colocar uma geração e ele entende a necessidade e o benefício que isso vai dar para ele, para a própria residência dele, valorização e tudo mais, né? Então, partindo disso, ele procura uma empresa com credibilidade, um integrador com credibilidade, para que esse integrador faça o trâmite, ou seja, desburocratize a questão como é que eu posso dizer? A questão da conexão do sistema dele de geração solar, no qual vai ser instalado naquela residência, naquele comércio, naquela indústria, né? E a concessionária. Então, assim, o integrador ele vai estar entre a geração e a interligação, que é a concessionária, né? Quando a gente diz que vai colocar um sistema, vai fazer um projeto de um sistema de energia solar, um grid, que é aquele conectado na rede, então nós estamos conectando numa rede que já tem um dono, que é uma concessionária ou uma permissionária, né? Então, existem as regras da concessionária para que você conecte algo na rede dela, para que você consiga utilizar a rede dela. Ela dita algumas regras e que todas essas regras estão regidas por um órgão maior que é a ANEEL, né? E que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, dentre esses órgãos, precisa ter uma conversa, eles se conversem. E até janeiro de 2022, era eles que, de acordo com a forma como eles geriam, que eles não tinha um normativo, porém entendi. Não tinha o peso de uma lei. Entendi. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Entendeu? Então realmente ficava mais vulnerável, né? Exatamente. E uma pergunta que eu acho interessante de se fazer é sobre a viabilidade. Quando que eu tenho ali a minha energia e eu recebo todos os dias ali, todo mês, quando que se torna viável eu ter um sistema na minha casa? Bom, é assim... a questão de viabilidade ela é um pouco abstrata, né? Porque para alguns vão entender que realmente é viável, para outros não. Então, para aquelas pessoas que têm condições de, vamos lá, pagar uma conta de R$200 de energia elétrica, para mim está tranquilo, R$200, vamos supor. Então, para essa pessoa, para ela talvez não seja viável para o conceito dela. Certo? Para o conceito próprio dela. Mas se nós conseguirmos colocar um conceito de uma energia verde, por exemplo, né? De algo que estaria ajudando o meio ambiente, né? Para ela esses R$200, ao invés dela pagar esses R$200, ela pagar apenas a tarifa mínima. Entendi. Então a questão de viabilidade é basicamente essa. Acaba sendo relativo, né? Acaba sendo relativo. Mas de que é viável, é viável. Entendi. A energia solar ela é viável, né? O que a gente precisa ter consciência é realmente a própria consciência de cada um, né? Para saber se é viável ou não. Então, uma conta de energia de R$200, R$300, você já pode fazer um financiamento, por exemplo, de energia solar com esse valor, né? E daí para cima já se torna muito viável. Né? A gente diz uma questão de viabilidade, Joelson, no conceito de payback, que é aquele conceito de que você investe um valor em algo que vai te dar um retorno, né? E que esse retorno tem um tempo. Então eu estou disposto a pagar 3 anos e meio, 4 anos em um financiamento, no qual a partir daí eu quito o meu investimento na minha energia solar. E aquele valor que eu pagar, que teoricamente eu continuaria pagando, eu posso pegar ele e investir em outra coisa agora. Exatamente. E aí tem uma taxa de rentabilidade muito alta, porque se você tiver assistindo as notícias de aumento de energia, né? A gente vou colocar em média aqui por baixo, 10% de aumento anual. Esse ano foi 23% já, né? Então... salvo engano, é 23% que houve de aumento já esse ano. Fica muito em função da escassez hídrica, né? Exatamente. Então, qual rendimento você consegue colocar um valor e tirar um rendimento aí de 20%, 23% ao ano? Entendi. Né?
Faz Então, sentido. Não tinha pensado a energia nisso, solar ela tem essa taxa de retorno muito alta e por conta disso, por conta dos aumentos nas tarifas de energia, né? Por conta de escassez hídrica, por conta das bandeiras, né? E eu ainda bato muito na tecla que realmente é muito viável a gente instalar nossa energia solar e fazer esses tipos de compensação, né? E aí, no caso, exemplo, quando a gente entra no detalhe de média tensão, alta tensão, como que funciona essa questão de demanda? Só para poder o pessoal entender. Às vezes pode ter algum colega ou alguém que está assistindo a gente que tenha uma empresa que tem um consumo considerável. Sim, e às vezes muitos ficam com a dúvida, será que vale a pena ou não? E na dúvida, continuam pagando e não busca uma informação mais específica para a sua realidade. Isso. Né? Como é que funciona? No cliente que paga demanda, Joadson, ele é um cliente que ele tem algumas pequenas detalhes na conta que a gente pode explicar da seguinte forma. O cliente tipo B, que é o cliente residencial, que é o cliente que não é tarifado em média tensão, né? Ele paga um valor de tarifa por todo o dia. Então, às 24 horas do dia, ele paga um único valor de tarifa. Certo. O cliente da demanda, ele tem 2 tipos de tarifa, né? No mínimo. Ele tem aquela tarifa além da demanda, né, que ele precisa contratar uma demanda, ele tem uma tarifa em horário de ponta e horário fora ponta. Então, a depender do estado que ele esteja ali, esse horário de ponta são 3 horas sequenciais por dia que aquela concessionária estipula, certo? Essas 3 horas, Joadson, ela é de segunda a sexta. Perdão. De segunda a sexta, finais de semana não é contabilizado e nem feriados nacionais, certo? Então, esse horário de ponta é um horário na qual a tarifa que é paga por esse cliente é uma tarifa muito maior. Ou seja, ela chega a 3, 4 vezes o valor. Seria tipo o horário de pico que o pessoal fala, Exatamente, de maior consumo, né? Exatamente. Então, se no horário fora ponta, o horário fora essas 3 horas que eu citei, a gente paga, suponha, 80 centavos, 90 centavos no quilowatt-hora, no horário de ponta eu vou pagar 3, 4 vezes o valor. Nossa! Disso. Então, para grandes clientes, isso acontece. É por isso que a gente também trabalha com a questão de qualidade de energia e nessa consultoria para explicar a conta do cliente. Mas voltando à questão da solar, para esse tipo de cliente, como você tem um valor de fora ponta do seu quilowatt fora ponta diferente do seu valor ponta, certo? Para que eu compense através da energia solar, o horário na ponta, eu preciso fazer uma conta, um cálculo. Por quê? É um tipo de uma compensação. Porque, pelo normativo, Joadson, eu estou gerando a energia solar, só gera quando há sol. Sim. Então, eu estou gerando no horário fora ponta. Entendi. Entendeu? Então, quando eu gero no horário fora ponta, para que eu compense esses créditos no horário ponta, eu tenho que fazer também a compensação. É como se você tivesse que gerar a mais para compensar a diferença de valor, né, que é menos, né, na geração. Entendi. E pela legislação, o que é que acontece? Você gera fora ponta, abate o seu primeiro, né, na linha de sequência de prioridades, abate o consumo, os créditos que você gerou, você abate no horário fora ponta, e o que sobrar, você vai para o horário ponta. Se for analisar, faz sentido, né? Exato. Porque senão é como se você estivesse querendo gerar e direcionar o fluxo de geração para um horário que o custo para a concessionária é maior, né? Exato, então vira uma compensação. Né? Então é por isso que clientes, grandes clientes, né? Clientes que pagam demanda, precisa ter uma análise um pouco mais detalhista na conta dele, para saber se realmente compensa ele abater esse horário na ponta com a energia solar. Porque, ou seja, talvez eu tenha que crescer o sistema solar dele
em 1,5 vez, 2 vezes, entendeu? Mas existe... E o payback vai aumentar, né? E ele o payback vai ter que demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo, justamente. Entendi. Ou o valor da parcela mensal também fica maior para poder o payback ser menor, né? Exatamente. Interessante. Rapaz, realmente é um pouco mais complexo, não dá para simplesmente, né? Por isso a importância, você que está assistindo a gente, que tem um comércio, que tem uma empresa com uma demanda considerável, a gente vai estar deixando aqui os contatos da LC Engenharia. E é muito importante, né Inácio? Isso. Ter uma consultoria até antes da entrega de a viabilidade de um orçamento, né, de energia solar. Porque senão é como se você estivesse tendencionando, não, vou vender aqui. Não, a ideia não é essa, né? É mostrar realmente o que é viável para você, né? E mostrar essa viabilidade. E fazer toda essa análise, assim. E a grande importância para os nossos ouvintes é realmente procurar uma empresa de credibilidade, né? Uma empresa que se mostre preocupada em realmente satisfazer a necessidade daquele cliente, né? Não é porque a empresa vende energia solar, vende projetos de energia solar, que ela vai vender para qualquer um, né? Então, assim, ver a credibilidade da empresa, ver a credibilidade dos profissionais, né? Ver se realmente os profissionais estão falando o que está nos normativos, né? Não engulam qualquer coisa, né? Qualquer palavra bonita, qualquer discurso bonito, não. Vai um pouco atrás, pesquisa, faz cotações, procura empresas realmente íntegras, né? Para poder te mostrar qual realmente é a sua necessidade. E sobre essa questão da demanda em si? A partir do momento que é montado um projeto de energia solar, considerando o consumo em ponta e fora de ponta, o cliente ainda continua pagando a demanda? O valor de demanda normal? Vamos lá. Na realidade, Adson, para clientes tipo B, eu sempre gosto de dar esses exemplos, né, para que a gente consiga entender de uma forma melhor. Então, para clientes tipo B, que é clientes que não pagam demanda, que tem um único valor de tarifa, existe um limite que a concessionária impõe a ele para que ele instale um gerador solar. E esse limite é a carga instalada que ele declara na hora que ele vai pedir uma ligação de energia. Então, por exemplo, construir uma casa hoje. Certo. Vou na concessionária e vou pedir uma ligação de energia. Para a concessionária colocar aquele medidor e a gente começar a ter energia dentro de casa. Certo. Né? Nesse momento, eu menciono para a concessionária a carga instalada que eu tenho dentro da minha residência. Com esse fator de carga instalada é que ela dimensiona a proteção dela, ou seja, o disjuntor e o cabo que ela vai conectar naquele medidor. Aí já entra o que você falou sobre entender também o projeto, a instalação existente da residência. Aí também. Essa informação de carga instalada é o limite de potência que eu posso instalar da minha geração distribuída, da minha energia solar. O cliente que paga demanda, qual é o limite dele? É a demanda contratada dele. Que teoricamente é o que ele precisa no mínimo para poder funcionar. Tipo isso, né? E o que a gente tem que entender é que tem uma diferença entre carga instalada e demanda, né? Que a demanda é o que eu estou usando naquele momento. Então hoje, aqui, por exemplo, nós temos condicionador de ar, nós temos lâmpadas, nós temos computadores, impressoras. Mas agora, nesse exato momento, nós estamos usando parte desses equipamentos. Então, nossa carga instalada é os equipamentos que eu citei, isso é carga instalada, e a demanda é o que nós estamos usando agora. Entendeu? Então, tem essa diferença. Né? Entendi. Então, um erro de projeto inicial compromete, por exemplo, no caso vamos supor, de uma pessoa que quer montar uma indústria. E aí ele não tem um projeto bem definido, bem dimensionado. Sim. Ele pode estar pagando uma demanda muito alta sem ter necessidade. Ou a configuração, o layout, os equipamentos que ele utiliza, poderia ser outros tipos de equipamentos que faziam com que ele tivesse uma redução de custos. Sim, né? Exatamente. Poxa, interessante. Isso é uma análise de qualidade de energia, né? Vocês fazem também. Que a gente também faz, né? Ou seja, não é só a energia solar, né? Que a gente consegue diminuir o valor da conta de energia do cliente. Às vezes, e na grande maioria das vezes, uma análise de qualidade de energia também é indicado, né? Até mesmo para que com essa análise a gente possa falar para o cliente que talvez ele poderia baixar a demanda dele, da concessionária. E é possível. Né? E é possível. Para baixar essa demanda, com isso colocaria um sistema fotovoltaico menor,
né? E que atenderia o cliente. Não estou dizendo que isso é regra, mas que com uma boa análise isso é possível. Nossa, interessante. Eu acho que tem um tema que eu acho que eu nunca ouvi assim explicando sobre isso, sabia? Principalmente para exemplo, vamos supor, uma pessoa tem um supermercado, sim, né? Sim. Aí tem um supermercado pequeno, uma mercearia e começa a investir para crescer esse supermercado. Sim. Então a maioria das empresas tendem a o quê? A compra as infraestruturas, né, de condicionamento daqueles alimentos. Mas muitas das vezes não tem essa análise prévia, né? Sim, então, sim. às vezes, ele pode estar tendo um custo adicional considerável por não ter uma empresa, alguém para poder fazer esse tipo de levantamento. De consultoria e levantamento, né? Exatamente. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é, falando um pouquinho agora mais para os nossos alunos. Certo. Explicando como que funciona o sistema fotovoltaico em si, né? Você falou algo interessante, né? Que muitas vezes a pessoa... E à noite? Será que meu sistema está funcionando? Como é que funciona? E se faltar energia? Falta energia na minha casa? Essas perguntas que aparentemente a gente acha assim, não, que todo mundo sabe, mas não, tem muita gente que tem dúvida, né? Então, para a gente sanar a dúvida de quem está nos assistindo. Claro, claro. O sistema fotovoltaico, Jadson, ele é composto, né, pelas placas, pelo inversor, né, que é o cérebro ali do sistema, e as proteções, né? Então, as placas, elas geram energia, né, ou seja, geram nível de tensão e corrente ali em corrente contínua, né? Certo. Vai para o inversor faz a transformação, vamos dizer assim, dessa energia em corrente contínua, desse nível de tensão em corrente, de corrente contínua em corrente alternada, que é aquele nível de tensão em corrente que nós utilizamos nos nossos aparelhos eletrodomésticos, né? Entendi. E o que a gente tiver gerando e consumindo naquele momento, beleza. O excedente é jogado na rede da concessionária. Certo? Então, é por isso que quando nós instalamos a energia solar e para que ela comece a gerar, nós precisamos que a concessionária de energia local faça a mudança do medidor. Ou seja, os medidores que usualmente tem nas nossas residências, né, que não possuem geração solar, eles são chamados de unidirecional. Eles leem em uma única direção, ou seja, o que eu consumo da rede da concessionária. Entendi. Quando a gente instala uma geração solar, nós precisamos que o excedente, o que eu não estou consumindo, eu injete na rede. Então eu vou ter duas direções. Então esse medidor ele é chamado de bidirecional. Entendi. Então geralmente é dessa forma que acontece. As placas, né, absorvem a irradiação solar, geram esse tipo de nível de tensão e corrente, passa para o inversor transforma esse nível de corrente contínua para nível de corrente alternada e a gente consegue utilizar. Entendi. É dessa forma que realmente funciona a energia solar. Aí vem a questão das proteções, tanto do lado de corrente alternada como do lado de corrente contínua. Que são totalmente diferentes, né? Que são diferentes, exato. E que necessitam estar bem dimensionadas. Por quê? Porque como o inversor ele é o cérebro do sistema, o intuito dessas proteções é proteger o próprio inversor. Entendi. Porque essas proteções que são inseridas são proteções baratas, né? Em caso de uma pane por algum motivo, né? É para que a gente o menor valor seja esse que vai ser sufocado, né? Entendi. É como se fosse um fusível, né? Exatamente. Que rompa o fusível, mas não atinja o equipamento. Exatamente. Entendi. Uma outra pergunta que eu acho muito interessante é sobre essa questão do pagamento da tarifa mínima, né? Que o pessoal, agora eu tenho energia solar, eu tenho que pagar algum valor. E pelo que eu entendi, é pelo fato de ser um grid, né? Isso. Você usa a infraestrutura, né? Isso. E vale ressaltar da sua pergunta anterior, Jadson, é o seguinte: muitas pessoas dizem, faltar energia. Eu vou ficar sem energia? Verdade. Vai ficar sem energia. Porque o inversor, Jadson, ele precisa, para que ele funcione, ele precisa de uma referência. E a referência é o nível de tensão da rede da concessionária. Por quê? Porque como ele está conectado na rede da concessionária e ele vai injetar
algo na rede da concessionária, ele precisa injetar com as mesmas características da concessionária. Entendi. Então ele precisa ter a rede da concessionária como referência. Se eu corto essa referência, automaticamente ele desliga. Então, com certeza, os sistemas on-grid conectados na rede, faltou energia, a sua residência vai ficar sem energia. Não é porque você tem uma geração solar que você vai se manter conectado, né? Ligado, mas vai ficar sem energia. Mas no caso, do ponto de vista de consumo, se eu estou durante o dia e estou gerando energia, e aí eu estou com ar-condicionado, os equipamentos ligados, eu estou consumindo o que eu estou gerando. Exato. Isso é certeza. Isso é certeza. Agora, quando chega no final da tarde para início da noite, aí o relógio tende a inverter, né? Dependendo do consumo, porque ele começa agora a puxar a energia da concessionária. Isso, você entenda que a concessionária, a rede da concessionária, ela trabalha como uma bateria para você, uma grande bateria. Entendi. Então, enquanto você está gerando durante o dia, e se você tiver consumo durante o dia, você está consumindo da sua geração e não está consumindo da concessionária. Entendi. Né? Então, o relógio não está contando para lhe cobrar. Entendi. Entendeu? Quando cessa a geração solar, aí você precisa continuar consumindo energia. Entendi. Aí você puxa da sua grande bateria, que é a concessionária. Aí, ou seja, agora você vai estar pagando, vamos dizer assim. Mas geralmente o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, e isso parte de um bom dimensionamento, é que deve ser levado em consideração essa sua carga que você utiliza de energia durante o dia, durante o horário de geração. Uhum. Né? Então, um bom dimensionamento, um bom projeto para que você tenha esse excedente, né? No caso, para compensar no outro dia, tipo isso. Para compensar durante a noite. À noite. Ah, durante a noite. Ah, entendi. Então, exemplo, vou ser bem grosseiro. Vamos supor que eu gerei 200 e consumi 100. À noite eu consumi 100. Então, você zerei. Ficou empatado nesse dia. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí vem a questão da tarifa mínima, né? Que foi a sua segunda pergunta. Então, essa tarifa mínima é chamada no normativo de tarifa de taxa de disponibilidade. Entendi. O que é essa tarifa de disponibilidade? É o seguinte, a concessionária ela está te dando toda uma infraestrutura para que você se conecte a ela. Então, nada mais justo de que você pague, contribua, pelo menos com uma tarifa mínima. Né? Se você instalou sua geração solar e essa geração solar satisfaz todo o teu consumo, ou seja, compensa todo o que você tem de consumo, o mínimo que você vai pagar é essa tarifa de disponibilidade. E ela é variável. Com que? Ela depende do tipo de cliente. Entendi. Então, hoje nós temos clientes monofásicos, bifásico e trifásico. Então, para cada cliente desse, a tarifa muda. Para monofásico, é o equivalente a você pagar 30 kWh mês, o bifásico 50 kWh mês e o trifásico a 100 kWh mês. Então, no mínimo, essa tarifa será necessário você pagar. Entendi. E, no caso, essa tarifa mínima, que é a da demanda, né? É da demanda que você Não, falou? é a taxa de disponibilidade. Taxa de disponibilidade. Isso para cliente tipo B. Já nos clientes, nos grandes clientes, como a gente chama e as concessionárias chamam, qual é o valor mínimo que ele vai pagar? A demanda. A demanda. Isso se ele não tiver consumo no pico, no horário de ponta. Entendi. Né? Então, é outra história. É mais complexo. Outra situação. É uma situação mais complexa, né? Não, rapaz, interessante essa forma de analisar. E quando a gente fala sobre investimento, né? Quando a gente fala sobre investimento, a gente quer o ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. Hoje, assim, qual é a base de retorno, assim, para uma pessoa que tem uma casa onde ele paga em torno de 400, 500 reais? Como é que funciona? Se a gente tivesse um cliente, uma pessoa que está nos assistindo agora e tivesse uma casa que ele paga 400 reais e a LC Engenharia fosse fazer todo o processo dele. Explica para o nosso ouvinte aí, como que funcionaria todo esse processo, para a gente entender. O primeiro processo nós iríamos submeter o projeto, né, à concessionária. A concessionária aprova, nós fazemos em paralelo com isso a instalação do sistema dele, né, e depois de instalado e o projeto aprovado,
nós pediríamos a troca do medidor. Pronto. A partir do momento que a concessionária troca o medidor, ele começa a gerar. Certo? Esse investimento aqui, né? Isso aqui vai dar em torno mais ou menos de uns, estourando aí 30 dias, para que isso aconteça. Porque nós temos a questão da disponibilidade do material, que é a pronta entrega. Nós temos a questão da análise da concessionária para o projeto, né? E nós temos o tempo de instalação. Entendi. Né? Que geralmente é em torno de 2, 3 dias, a depender do tamanho da usina. Certo? Isso é o investimento, né, para isso tudo. Então, e a questão do financiamento? Você precisa entrar nesse detalhe também. Aí esse investimento, como ele vai ser quitado, existem várias formas. Tem o à vista, né, que às vezes o cliente ele dispõe dessa quantia para fazer esse investimento, e tem os financiamentos. Hoje em dia nós temos vários tipos de financiamento. Né? Nós temos os bancos Santander, nós temos o Banco do Nordeste, pelo FNSol, nós temos o Banco do Brasil, esses já tem linha de crédito exclusiva para energia renovável. E nós temos os bancos privados também, né? BV Financeira, né? Sicredi, Solfácil. Então nós temos várias possibilidades. A única situação é burocracia, ou seja, o custo-benefício que eu digo para o meu cliente é a burocracia e o tempo de aprovação. Entendi. Desse financiamento. Caso, se eu tenho dinheiro em mãos, o processo acaba sendo mais rápido porque eu consigo já adquirir o sistema, né? Exato. A parte de aprovação independe da forma de pagamento. Exato. E a questão da parte de financiamento, acho que pode ser uma dúvida para muita gente. Como é que funciona esse processo? Você faz todo o projeto, aí primeiro você viabiliza na concessionária para depois trazer para o banco? Não, ou é o inverso? Não, é o inverso. Primeiro eu garanto na instituição financeira, né, a aprovação do financiamento para o cliente X. Certo. E depois é que eu faço toda essa parte de compra de material. Se tiver alguma questão que a concessionária venha contestar, o banco vai influenciar em alguma coisa? Então, a concessionária ela pode contestar alguma coisa, né, a depender da potência que você está instalando. Mas para isso, mais uma vez, uma empresa de credibilidade, uma empresa com profissionais de credibilidade que faça uma boa análise e entenda do normativo, vai ser altamente capaz mais de assertivo, né? ou contestar algo que a concessionária, por algum motivo, isso já aconteceu com a gente. A gente já teve clientes da gente efetuar financiamento, compra do kit, instalação e pedimos a ligação. E quando chegou nesse momento de pedir a ligação que eu digo é a troca do medidor. Quando chegou nesse momento, a concessionária inventou lá uma obra para que o nosso cliente pagasse. Só que, mais uma vez, dentro dos normativos, né, dentro do órgão maior, a ANEEL, que ela tem também o normativo dela, aquilo ali estava em desacordo. E aí nós entramos com recurso, né, citando o normativo da ANEEL, o normativo da concessionária, e a concessionária foi obrigada a efetuar a ligação sem ter que onerar o nosso cliente. Então, justamente, pode acontecer, né, existem situações de que no normativo vai haver necessidade de obra. E que o cliente, como ele está solicitando... Quando você fala obra, seria o quê? Obra da concessionária, melhoramento de rede... Para conseguir sustentar essa geração? Para conseguir conectar a geração solar. Exatamente. Caramba. Eu já ouvi comentários, eu não lembro onde, que existe, exemplo, existem pessoas que percebem uma mudança na carga da sua residência por ter um vizinho que tem uma geração de energia solar. Isso é verdade? Na qualidade de energia, isso, né? Porque assim, se o vizinho, ele tá, durante o dia ele está gerando, não tem ninguém em casa. Então, praticamente, o que ele está gerando, ele está injetando. Então, ele está melhorando o nível de tensão daquela rede. Se eu tenho geração solar e passo o dia fora de casa, eu não tenho praticamente nada ligado em casa, né? Além de alguns poucos eletrodomésticos, praticamente tudo que eu estou gerando, eu estou injetando na rede. E se o meu vizinho passa o dia em casa e ele sente uma melhora, né? De nível de tensão. É tanto que fisicamente, se você fizer as medições, você vai ver uma melhora
né? Durante essa época, né? Né? Durante o dia, né? Durante a geração solar. Interessante. Mas isso aí é com certeza. Uma outra pergunta que eu ia te fazer era em relação justamente a essa questão do... Vamos supor, eu tenho a minha residência e eu estou gerando a mais do meu consumo. Sim. O que isso é... Quando eu não tenho uma outra residência ou um comércio para consumir isso, qual o benefício que isso me dá? Pronto, vamos lá. Quando você gera mais do que consome, você parte do princípio que você está gerando crédito. Sim. Né? Então, no normativo, esse crédito você vai poder utilizar ele em até 60 meses, ou seja, 5 anos. E a gente tem que partir do princípio do seguinte, que geralmente num projeto bem dimensionado, sabe, Joadson, é para estar acontecendo isso mesmo. Porque a nossa a geração anual ela é variável. Uhum. Então, existem meses que eu vou estar gerando mais do que eu estou consumindo, mas também vai ter meses do ano que eu vou estar consumindo mais do que eu estou gerando. Dependendo do Brasil, que é um país continental, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul deve ser totalmente diferente daqui, né? Exatamente. Então, é para estar acontecendo isso. O que não é muita vantagem é você estar praticamente todos os meses gerando mais do que você está consumindo. Entendi. Porque aí você está realmente, seu sistema está super dimensionado e gerar sem consumir é você estar jogando teoricamente, energia dinheiro fora. Entendi. Né? Porque se eu coloco um gerador, faço um investimento em um gerador, eu quero tirar aquele investimento num payback de 3 anos e meio, 4 anos no máximo. Né? 4 anos e meio, a depender da potência do gerador. Se eu coloco, eu consumo 500 kWh mês, só que eu quero colocar para 800. Então, todo mês ele vai estar gerando sem estar consumindo. Se ele não colocar cargas para consumir que chegue próximo dos 800, ele vai estar aí no passar do tempo com um crédito muito grande e não vai conseguir consumir isso. Então foi algo jogado fora. E uma dúvida que me veio agora. Numa situação, vamos supor que eu tenho 2 anos gerando com crédito. Certo. E aí eu construo uma nova casa e eu coloco no meu CPF. Certo. Eu posso usar esse crédito da outra casa de anos atrás nessa outra casa? Pronto, aí você chegou agora num ponto interessante, né? Por que eu digo interessante? Porque até 6 de janeiro de 2023 tem uma situação para isso. E depois tem outra, né? Então vamos lá. A situação atual, você não pode, certo? Atual você não pode. Se você já tem crédito na residência, na geração, você não pode utilizar aquele crédito em outra residência ou outro comércio que esteja no mesmo CPF ou CNPJ dessa unidade geradora. Entendi. Certo? A gente chama de direito adquirido daquela conta-contrato. Então, se você no mês gerou mais do que consumiu e não utilizou naquele mês, ali é direito adquirido daquela conta-contrato. Nunca. Rapidinho, só para o nosso... Certo, que eu dei uma bugada agora. Vamos lá. Se eu tenho já as 2 casas cadastradas, onde uma residência gera para as 2, tranquilo. Aí não vai gerar crédito, não é? Entendi. O excedente da unidade geradora, ela já vai ser transferida remotamente para outra unidade consumidora. Entendi perfeitamente. Agora, se você tem uma unidade geradora hoje na sua residência e gerou 3 meses e você tem um crédito já acumulado durante esses 3 meses e aí você alugou uma nova residência, colocou no seu CPF, vamos supor dessa forma, e você quer pegar aquele acúmulo de crédito e utilizar nessa nova unidade, você não consegue. Entendi. Aí vamos lá. Depois de janeiro de 2023, isso vai poder acontecer. Agora, vai poder acontecer... agora, o normativo ainda não te diz como é que vai ser feito essa transferência. Aqui no Brasil acontece muito isso, né? Porque é um pouco complicado justamente para a concessionária, né? Para ter essa noção. Eu falo isso rapidinho, só para... Eu brinco, eu acho muito engraçado isso no Brasil, porque, por exemplo, eu sou da engenharia de segurança do trabalho, né? Então, algumas mudanças vieram na norma. E aí já estão solicitando algumas adequações. Sim. Só que existem ferramentas que já estão na norma, mas ainda não existe
a ferramenta como está na norma. Exato. Então, assim, a gente já sabe o que precisa ser feito, mas a gente não sabe como porque está faltando um item ainda. Exato. Então, exato. acho que pode ser isso também, né? Já está certo que a partir do ano que vem vai ser assim. Só que a gente não sabe ainda mais ou menos como vai ser feito. A concessionária ainda não... A ANEEL, e junto com as concessionárias, ainda não sistematizou isso, né? Entendi. Como é que isso vai acontecer. Assim como também, Joadson, hoje em dia, o consumo remoto, que é esse que nós estávamos citando aqui, tem muitas pessoas que, por algum motivo, receberam informações, que eu já passei por isso, né, quando eu estou dando consultoria ou fechando algum negócio, que existe um limite para você colocar de consumidores em consumo remoto. Ou seja, eu tenho uma geração e eu quero acrescentar novas contas, contratos para utilizar desses créditos. Não tem limite, certo? Então, o único limite que eu digo assim é o que está excedendo da sua geração. Porque vai depender do seu consumo. Isso. Se você tem uma geração para 1.000, está usando 500, eu posso colocar esses 500, né, para 5 pessoas. Ou 50 para 20 pessoas, e assim sucessivamente. Então, o que vai limitar é realmente a minha geração, né, o que está excedendo. Né? Já empresário já até questionou muito comigo isso, porque todas as empresas que ele tinha solicitado orçamentos ou propostas, falo para ele que só poderiam no máximo 3 contas contratos. E isso não existe, não é assim, o normativo não é desse jeito. Né? Entendi, e foi necessário, assim, eu estava sendo o diferente. Ou seja, várias empresas diziam a mesma coisa e eu fui diferente. Então eles você é um mentiroso. E aí eu fui mostrar no normativo para que ele visse que eu não estava, a nossa empresa não estava errada, né? Que é o que a gente preza, é justamente estar dentro das normas, estar mostrando sempre o argumento de onde é que ele vem, não é argumentar por argumentar, e sim citar de onde é que ele está vindo, né? Ter o embasamento teórico e estar respaldado pelos normativos vigentes. Entendi. Então, nesse caso, e essa questão do 1 para 1, né? Que hoje a gente fala que o crédito é 1 para 1, né? Isso. E a partir do ano que vem vai ter algumas mudanças. Exatamente. O que você poderia trazer para a gente de clareza? Vamos lá, Jota. Se é possível nesse momento. Hoje, a compensação é de 1 para 1. O que é esse 1 para 1? É 1 kW gerado, abate 1 kW consumido. Certo? Então, diante disso... Uma pergunta, só para não deixar... no caso, isso tem a ver com o crédito excedente ou com o consumo imediato? Não. Que isso eu fiquei com uma dúvida no dia que eu... Você tem que imaginar o seguinte, consumo e geração. Independente se o seu consumo está sendo na mesma hora de geração, é a mesma coisa. Entendi. Né? O que eu digo de abater é o que você precisou consumir da rede, da concessionária. Então, entendi. Esse é o seu consumo, certo? Quando a gente pega o histórico do inversor, ele diz lá, potência gerada no mês. Então, aquilo ali foi tudo que foi possível gerar, certo? Quando você pega o relatório da concessionária, ela diz o seguinte para você: energia injetada e energia consumida. Então você vê que tem uma diferença. Se você pegar, não vai bater com o seu relatório do inversor. Por quê? Porque teve consumo durante o dia. Entendi. Entendeu? Então, no relatório da concessionária, ela leva em consideração só o que você consumiu dela e o que você conseguiu injetar nela. Então, um menos o outro é a diferença. Ou seja, para um crédito ou para um déficit, né? Para que você pague. E hoje é 1 para 1. Aí esse 1 para 1 é geralmente isso. 1 kWh gerado abate 1 kWh consumido, certo? E para que a gente entenda essa questão de como vai ficar, que nós ainda não sabemos, né, como vai ficar esses valores, a gente precisa entender como é formalizada a nossa conta de energia. Então, se nós pegarmos uma conta de energia, lá vai estar escrito tarifa TE, TUSD, né? E o que é isso? Então,
A TE é a tarifa de energia, né? O que realmente a gente consome, a parcela que a gente realmente a gente deveria pagar, na realidade, né? E a TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Porque para que a energia chegue até a sua residência, ela precisou sair da geração. E tem perdas, então né? tem geração, tem distribuição, tem geração, transmissão e distribuição. Entendi. Entendeu? E nessa parcela TUSD, sim, vamos lá. Então nós temos a TE, temos a TUSD, temos a contribuição de iluminação pública. Eu estou falando o que compõe a conta. A conta. Né? E nós temos os encargos, né? Os nossos impostos, né? PIS, COFINS e os outros, né? Dentro da parcela TUSD, eu tenho a TUSD fio A e a TUSD fio B. Ixi, o que é que significa isso? O negócio tá ficando... A TUSD... Não, é só mesmo para que a gente Não, mas consiga isso é entender. muito... A TUSD fio A, ela tá ligada à questão da manutenção da transmissão de energia. Uau. E a TUSD fio B, ela está ligada aos investimentos da distribuição de energia, que é aquela que chega até a gente. Né? Então, suponha, vem de Sobradinho, é transmissão. Chegou na concessionária aqui local, esse nível de tensão é rebaixado e vai para distribuição. Entendeu? Entendi, então, a TUSD fio B, que está ligada o que é investido na distribuição, é aí onde vai ter a tarifação. Por quê? Porque foi visto e debatido vários e vários anos para a formalização da 14.300, né, que apenas a taxa de disponibilidade que a gente estava pagando não estava sendo viável para as concessionárias. As concessionárias estavam investindo e não estava vindo esse retorno. Entendi. E querendo ou não, se a gente for analisar o próprio sistema on-grid, a gente usa a infraestrutura que eles tiveram custo para trazer até cá, né? Exatamente. Então, eu estou entendendo. Então, é nessa parcela aí da TUSD fio B que vai haver uma tarifação, vamos dizer assim. Né? Então, como é que vai ser? Vai ser de quantos por cento? Vai ser de... Isso a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a ANEEL... depois que a lei foi vigorada agora em janeiro, a ANEEL ela tem, por direito, 12 meses, ou seja, 1 ano, para fazer o encontro de contas, certo? Ou seja, a ANEEL, as concessionárias vão fazer um encontro de contas. O que é que elas vão chegar nisso? Elas vão fazer todo o levantamento. Você fala entre geração, transmissão e distribuição? Quando você fala em encontro de contas? Isso, para saber realmente quanto é que custa colocar energia passando em frente à sua residência. Independente se você vai gerar ou não. Exato. Uau. Então, quando né? chegar nesse encontro de contas, ela vai ter, olha, da parcela TUSD fio B, a gente gasta X. Então, a gente precisa tarifar em X. Entendi. Né? Aí, a partir desse momento, ou seja, de janeiro do próximo ano, de 7 de janeiro do próximo ano, porque o prazo vai até 6. Então, dia 7 de janeiro do próximo ano, a gente vai ter essa noção de quanto é que vai ser onerado nessa parcela TUSD fio B. E, rapaz, muito interessante. Assim, eu aprendi muita coisa aí, porque essa parte eu não conseguia compreender. Mais uma pergunta em relação a isso. Então, vamos supor que hoje é 1:1 e a partir do ano que vem seja 1:07. Certo. O que isso... Isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? Vale ressaltar. Né? Vale ressaltar para não depois, né? Dizer que a gente está afirmando alguma coisa, mas a gente não tem esse conhecimento. Isso, é só para poder ficar didático. Isso. Vamos supor que uma pessoa que faz o mesmo investimento hoje, e ele investiu ele paga um valor de R$400 e o ano que vem uma outra pessoa no mesmo perfil e faça esse mesmo investimento. O que isso vai influenciar no retorno para essa pessoa que investiu ano passado? O payback. O payback dessa pessoa, porque o que é o payback? O payback é o que eu estou deixando de pagar a concessionária. O que eu estou deixando de pagar a concessionária é o meu retorno. Certo. Então, se eu tenho hoje uma compensação de 1:1, significa dizer que 95% do valor que eu pagava na minha conta está retornando para mim todo mês, para que eu quite o meu financiamento.
A partir do próximo ano, como eu vou ser um pouco mais onerado, eu vou crescer um pouco mais esse tempo de retorno do investimento. Entendi. É isso. Só que vale ressaltar também, Jodson, que vai haver um período de transição. Então, como é que funciona isso? Durante esse ano, até 6 de janeiro de 2023, quem entrar com os seus processos de energia solar, fazer a conexão da energia solar, tem um direito adquirido. A direito adquirido até quando? Até 2045. 2045 para frente, entraremos na nova legislação. Todos os sistemas. Isso. Os clientes que submeterem os processos na concessionária depois do dia 6, eles têm os períodos de transição, certo? Ou seja, até 2000, eles vão começar a ser tarifado, não é 100%, suponha. 7 de janeiro de 2023, a ANEEL, junto com as concessionárias, disseram que o valor do quilowatt-hora seria agora o gerado, a bateria, como você citou, 70% do consumido. Isso dá 30%. Então, vamos lá. Esses 30% seria diluído 15% em até 2023, 15% em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025 até 2029. Entendeu? Aí em 2029 entraria realmente o novo cliente entraria realmente pagando os 30%. Entendi. Entendeu? Entendi. Então ele seria diluído, seria o processo de transição. Quem entrar aí depois de 2029, aí não. Aí já está ciente. Entendi. Né? Entendeu? E tem dois níveis de duas, é porque é um pouco complexo o seguinte, as datas, Joadson. Porque é o seguinte, tem duas entradas aí. Na realidade, 3. Tem a primeira entrada, que é o período de direito adquirido, que até dia 6. Aí tem a segunda entrada, quem entrar dia 6 para frente, dia 7 para frente, 6 meses, no intervalo de 6 meses. Certo. E tem a terceira entrada, que é quem entrar depois desses 6 meses. Até Entendeu? 2029. Isso. Entendeu? Entendi. Aí é dessa forma que vai acontecer a questão dessa nova tarifação, que a gente pode dizer assim. Só que né? aí entra o que você falou, tipo, vai ter um déficit, né? Essa diferença de 1 para algum outro valor que não vai ser 1 para 1. Sim. Só que essa questão do crédito, que antes não tinha, agora vai poder, a partir da lei. Do que você falou sobre a questão de usar o crédito. De você usar o crédito, isso. Né? Isso, exatamente. Então, exemplo, hoje quem entrar hoje, a viabilidade dele entrar esse ano é porque ele vai manter o 1 para 1 até 2045. Até 2045. Só exatamente. que ele não tem ainda o direito, ele não tem ainda a possibilidade de usar esse crédito excedente em outras residências que não estejam vinculados àquela geração. Não é isso? Peraí, isso. O crédito excedente. Exatamente. Então, meio que o governo, a lei, ela deu essa... Olha, eu estou tendo que puxar um pouquinho aqui, mas deu essa possibilidade. Como que você vê isso em relação à legislação? Na realidade é porque em qualquer tipo de legislação ela não pode ser retroativa. Entendi. E tem que ter um período de transição. Entendi. Não é impor e acabou-se a partir de agora, não. Porque isso vai ter toda uma estrutura né, que vai ser montada né, para a questão da concessionária. Como é que ela vai ter? Para você ter uma noção, Jodson, da complexidade aqui, hoje na minha residência eu tenho um sistema solar. Certo? E vamos supor que eu aumente esse sistema solar depois de 2023. Essa é uma pergunta que eu ia fazer depois. E aí? Eu estou com direito adquirido ou não? É considerado um novo sistema? Aí sabe como é que funciona? O sistema hoje meu está dentro da faixa de direito adquirido. O que eu acrescer, eu vou ser tarifado na nova legislação. Como é que vai monitorar isso, pelo amor de Deus? Tá entendendo? Nós porque não sabemos ainda. Mesmo, o sistema é o mesmo. Eu não sei como é a ferramenta que a concessionária vai utilizar para isso. Ninguém sabe ainda. Mas para você ver a complexidade de como o setor é algo muito novo, si, né? Exato, como o setor em si tem essa complexidade, né? Então entenda.
Eu tenho uma parcela do meu sistema solar hoje, né? Suponhamos que eu aumentei em fevereiro de 2023. Vou aumentar em fevereiro de 2023. Então, tem uma parcela do meu sistema que tem direito adquirido e tem um acréscimo que não tem. Muito complexo. Entendeu? Entendi. Outra situação muito interessante que o normativo, a lei, a 14.300, coloca em um dos seus parágrafos é o seguinte, Watson. Hoje eu tenho um sistema na minha residência e que eu estou com direito adquirido. Certo. Ponto. Inácio, em 2023 eu vou vender a minha casa. Não sei porquê, precisei me mudar e vou vender minha residência com o meu sistema solar. E aí? Vai mudar de CPF a geração, no caso, o sistema geracional. Exatamente. Né? O normativo, a 14.300, ela autoriza Joadson, que vai comprar a minha casa em 2023, ele ficar com direito adquirido. E tu vai montar outro sistema com... Tá entendendo? Então tem vários detalhes, sabe? Entendi, tem vários detalhes que é bom as pessoas terem essa noção e pegar realmente a legislação, dar uma lida, ou então buscar informação coerente. Sim, sim. Não se ater apenas em pedaços de informação. Não, esse podcast, pessoal, que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo bem aprofundando mesmo nesses assuntos, justamente para que você que tem o interesse, né, e muitas das vezes a gente se atém muito apenas ao valor. Eu quero orçamento. Mas se você não tiver o conhecimento, isso pode afetar mais na frente e você não vai ter noção, né? Exatamente. Tanto é que uma coisa que eu ia te perguntar também, tem mais alguma coisa para falar em relação a esse tema? Não. Era em relação a o quanto que a legislação influenciou no seu negócio. Eu vi que a legislação veio para beneficiar. Beneficiar de várias formas. Certo. Né? Ela tirou um pouco do integrador para poder compensar o negócio da concessionária. Tirou um pouco da concessionária para beneficiar o integrador, as empresas que fornecem todo o aparato do sistema solar, certo? Mas assim, eu vejo, Watson, que ficou muito mais complexo. A venda em si. A venda Entendi. em si. Então, assim, vai... Não vou dizer separar os homens dos meninos, não é isso, né? Mas vai o seguinte, hoje para você conseguir conquistar o cliente com esse nível de informação, com esse nível de mudanças no processo normativo, você vai precisar estar muito mais capacitado, vai ter que estar muito mais entendedor dos normativos, tanto de concessionária, tanto da lei, né, 14.300, como da ANEEL. Né? Então, assim, você vai ter que estar muito mais preparado para convencer o teu consumidor, o teu cliente. Né? Então, realmente, as empresas que compravam kits prontos de fornecedores para instalar, hoje em dia, esse tipo de barganha não vai, eu acredito, né, que não vai ser um ponto de questão de decisão de preço. Hoje em dia, quando tudo isso entrar em vigor a partir do próximo ano, algumas coisas, vale ressaltar, Jota, que algumas coisas da lei já estão entrando, tem o prazo de 4 meses, de 120 dias, do dia 6 de janeiro de 2022 para entrar em vigor. E tem outras que realmente é a partir do próximo ano. Entendi. Tá certo? Então, eu creio que essa mudança na lei veio para que realmente as empresas com credibilidade, as empresas íntegras, né, os profissionais íntegros, né, mais uma chance para que esse tipo de profissional dê um salto na carreira e deslumbre as vendas aí. A venda agora vai ficar um pouco mais complicada. Não, né? Vai estar... Já era, né? Para um bom profissional, para explicar tudo direitinho, deixar o cliente sabedor de tudo o que realmente pode e o que não pode, já era um pouco complicado, complexo. Agora vai ficar um pouco mais complexo. É porque eu creio que a energia solar ele é uma forma de venda consultiva, né? Não é uma venda de impulso.
Não é você não vai ali numa loja e você passa no shopping e agora eu vou montar um sistema solar na minha casa, né? Exatamente. Então, o sistema solar é uma venda consultiva, é uma venda onde eu preciso ter um tempo para conversar com a esposa, com a família, entender a realidade. Eu preciso entender, cara, será que eu vou ficar... Eu vou montar um sistema e eu estou com perspectiva de daqui 2 anos embora? Será que vale a pena? Tem todo E vale ressaltar análise, também, né, que é um bem durável. Né? A gente pode considerar como um bem durável. A gente está falando de 15, 20 anos aí de geração, né? Para que... Não estou dizendo que deu 15, 20 anos você vai pegar seu sistema e vai jogar fora. Não, não é isso. Entendi. A cada ano ele vai ter um desgaste, né? A vida útil dele vai tudo tem uma vida útil, né? E vai chegar um determinado momento da vida útil desse sistema que você vai precisar... A eficiência dele vai cair, né? A eficiência dele vai cair, você vai precisar trocar um inversor, você vai precisar trocar a placa, né? Entendi. Mas isso você já tirou seu investimento há muito tempo e você já conseguiu lucrar para depois vir dessas manutenções. Né? Eu estava até uma vez conversando com uma pessoa e eu falei para ele, cara, você tem um carro... Tem um carro dele e o carro da esposa. Eu falei, cara, seria muito mais viável você vender esse carro, montar um sistema para sua casa, pagar esse sistema à vista, e aí depois você entra num consórcio com uma parte do dinheiro do carro que ficou, e aí pega o que você ia pagar de parcela, o que você ia pagar de energia, você paga a parcela do carro e pronto, você está agora com um sistema de energia solar. Exatamente. Então, assim, até numa conversa eu expliquei isso para ele. Que às vezes a pessoa ela fica sem entender. Cara, rapaz, será que vale a pena? Eu vi aí isso eu ia te perguntar também. É algo comum na parte de financiamento, onde a parcela ela não passa do valor que a pessoa paga de energia. Como é que funciona isso? Isso, Jota, foi até interessante você colocar, né, citar, porque assim, em algumas instituições financeiras, o pré-requisito é esse, é que a parcela do financiamento não ultrapasse o valor da parcela que você pagava da conta de energia. O Banco do Nordeste, o caso é esse. Eu acho sensacional, entendeu? Porque senão, né? É uma garantia, teoricamente, que o banco tem ali. Diz o seguinte, se você tem condições de pagar aquele valor na sua conta de energia, né, então você vai ter condições, teoricamente, de pagar o seu financiamento. Entendi. E o Banco do Nordeste ele faz isso. Não é, eu quero montar um sistema e eu quero pagar ele em 12 vezes. Se o valor da parcela em 12 vezes não estiver igual ou menor o valor da sua conta de energia, o banco não aceita. Entendi. Entendeu? Esse tipo de... esse banco em específico, né? Não é todo banco assim. Não, os outros bancos, por exemplo, os bancos privados é um financiamento normal. Você escolhe a quantidade de meses que você vai querer pagar. Você precisa ter uma saúde financeira para se adequar à sua realidade, isso, né? Para você não se acabar se extrapolando. E a facilidade hoje, Jodson, é tão grande. Eu estou citando os bancos aqui, que é o que a gente trabalha, mas tem banco que, pelo aplicativo do seu celular, da sua conta corrente, você já vê o limite de crédito que está disponível para você de energia solar. Uau. E se você aceitar, você escolhe você coloca o CNPJ da empresa que você quer fazer negócio, define a quantidade de parcelas que você quer dividir, aquele valor que você quer pegar financiado, anexa a nota fiscal de produto e serviço daquela empresa que você colocou o CNPJ e no outro dia o valor está na sua conta. Uau. Rápido. Porque já está pré-aprovado. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um setor que não é por outra situação, que é um setor que mais cresce, né? E então, assim, é um setor muito bom, muito viável, mas para aquelas empresas, para aqueles profissionais que querem trabalhar da forma correta, coerente e íntegra, né? Entendi. E agora, trazendo agora um fluxo da nossa conversa mais voltada para a parte dos nossos alunos, né? Futuros alunos. Assim, qual é a sua maior dificuldade como empreendedor da área no quesito mão de obra? Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Porque assim, você dá a oportunidade a um eletricista, por exemplo, né, que é um eletricista residencial, ou um eletricista de montagem de rede, ou
seja qual for a área do eletricista, mas que ele não tenha o conhecimento da parte específica de energia solar, como é o funcionamento de um inversor, como é que eu faço as conexões, o que é a parte de corrente contínua, o que é a parte de corrente alternada, proteções da parte de corrente contínua, proteções da parte de corrente alternada. Se ele não tem esse tipo de conhecimento, não é que ele não vai conseguir executar um sistema solar. Vai com auxílio de alguém mais experiente. Mas é uma informação nova, é um setor novo, e o que a gente sente muita dificuldade é nesse tipo de mão de obra qualificada. Entendi. Desse cara que tem esse entendimento, né? Que seja conhecedor. Não é talvez um cara que não tenha a experiência de ter montado o sistema, mas que ele tenha o conhecimento teórico, que ele tenha participado de alguma prática, né, e nos diversos cursos que existem, e cursos que lhe dê respaldo, né, que lhe dê certificado, não cursos que a gente sabe que tem cursos e cursos, né? Então, assim, a grande dificuldade da gente é realmente em mão de obras qualificadas. Então, como a gente não só trabalha, nossa empresa ela não só atende a região do Vale do São Francisco, né? Então a gente atende a estados diferentes, né? Então, aonde a gente chega é realmente com essa dificuldade de conseguir mão de obra qualificada. Entendi. E com essa junção nossa, né, com essa parceria nossa, assim, o que você poderia trazer assim de experiência para que os nossos alunos, os futuros alunos, assim, qual seria o diferencial que você poderia agregar para o nosso curso de energia solar? Eu acho que aquele cara que está na ponta, aquele cara que é o eletricista, que vai montar, que vai estar na ponta, vai estar em contato com o proprietário da residência, é o proprietário que vai estar olhando para ele, vai estar vendo um bom serviço, e se ele tem esse conhecimento da teoria, ele vai se tornar um vendedor. Não estou dizendo que ele vai trocar o ser eletricista para um vendedor. Não. Ele vai contribuir, né? Ele vai contribuir, porque ele vai ser um entendedor tanto da parte de dimensionamento, como faz o dimensionamento, o porquê que ele está fazendo aquilo ali, qual benefício gera aquilo ali, que naturalmente ele vai estar vendendo para a empresa onde ele está trabalhando. Né? Então ele vai ser praticamente um eletricista com esse feeling de vendedor. Vendedor. E hoje, assim, do ponto de vista comercial, existem pessoas que trabalham no setor comercial de empresas do ramo de energia solar, e muitas das vezes o que ele sabe é que ele vendia no comércio, né? Trabalhava em venda de varejo e aí entrou para trabalhar numa empresa de energia solar. Qual a importância que você vê de um curso na área de energia solar para uma pessoa que vai trabalhar no setor comercial dessas empresas? Isso aí é de suma importância, é primordial. Porque, como você já viu, o nosso setor passou por mudanças, né? E, assim, o diferencial daquele representante comercial, né, vai ser realmente o quanto ele está inteirado com com as mudanças que estão ocorrendo nesse setor, no setor que ele representa, no setor que ele está vendendo. E não é chegar para representar uma empresa, fazer uma venda, o cliente fazer uma pergunta a respeito ali de um sistema em específico, e o cara dizer, não, eu vou ligar para o engenheiro para ele vir aqui conversar com você. Sabe, eu acho que isso tem que pegar no calor da emoção o cliente. Quando o cliente está com os olhos cheios, brilhando, que quer comprar energia solar, que quer comprar o sistema de energia solar, o representante comercial está ali, está apto a vender, tem todo o conhecimento, né, teórico, está inteirado do que está acontecendo no cotidiano, e vai passar todas essas informações. Então o cliente ele vai se sentir muito mais seguro em fazer um negócio com esse tipo de representante comercial do que aquele que diz, sua conta é R$500, você precisa de um kit de tantos quilowatt e pico, e o preço é esse. Bom, você falou um quesito que acho que o ponto-chave é isso, é transparência e segurança, né? Certeza. Acho que certeza. Não tem um setor como o de energia solar para não ser necessário isso para um setor comercial, né? Porque é um investimento considerável, não é um investimento barato, Claro, né? claro. É um investimento que ele requer
toda uma questão estrutural e burocrático ao mesmo tempo, né? Sim. Porque, exemplo, você pode montar todo o sistema, mas se você não conseguir, exemplo, vamos supor, faz a venda, mas não verifica se tem algum problema daquele consumidor com a concessionária, né? Dívidas, alguma coisa assim. Aí, na hora de você fazer o processo burocrático dentro da concessionária, tem empecilhos por uma falta de uma análise prévia. Não sei se já aconteceu, pode acontecer. Isso é muito interessante, Otto, que uma situação que a gente passava era a gente fazer a venda de um sistema e o cliente desistia da venda do sistema porque a gente apontava que a estrutura dele, por exemplo, não suportaria aquela quantidade de placas. Entendi. Então, para isso, para dar credibilidade a mais, nós temos um engenheiro civil no nosso quadro técnico, que quando o sistema é de um certo tipo de mais porte, robusto, né? A gente faz um laudo estrutural, né? Seja do galpão, seja do estabelecimento, seja da estrutura física do nosso cliente, para saber se realmente aquela estrutura vai suportar o quantitativo de placas ou não. É por isso que nós colocarmos no Google aí, a gente vai ver várias e várias situações de placas desmoronando, né? Estabelecimento desmoronando, por falta de um estudo desse. De um estudo de estrutural. Então, para isso, esse comprometimento que nós temos com o nosso cliente, nós temos no nosso quadro engenheiro civil justamente para que ele faça essa análise, emita a RT de responsabilidade para aquele laudo que ele está elaborando, né, para que a gente faça a venda, execute e o cliente tenha toda a segurança necessária. Poxa, muito interessante esse diferencial, né? Eu não sei se toda empresa faz isso, mas isso é muito importante até mesmo no processo de financiamento, no processo de junta concessionária, né? Porque isso demonstra uma credibilidade do projeto, né? Porque não é só... Vocês não vendem só o projeto de energia solar, mas tem toda uma entrega que precisa ser garantida, né? Sim. Porque tem toda uma demanda por trás, né? Já houve situações, Joedson, só para citar um pouco da experiência da gente, de que esse cliente específico ele tinha várias propostas. A nossa não estava entre as mais em conta e nem a mais cara, né? Estava ali intermediária ali no meio. E aí, com essa consultoria que foi dada, esse tipo de análise que foi feito, ele precisou alterar essa estrutura e o projeto encareceu um pouco mais, né? E justamente ele fechou com a gente, justamente por conta dessa sinceridade, né? Entendi. Desse tipo de consultoria. Perfeito. E para a gente estar finalizando já o nosso esse bate-papo, assim, muito bom, assim, aprendi muita coisa, sobre a questão de mão de obra para implantação de placas. Como é que funciona essa parte? Você pode ter tanto o eletricista para poder fazer todo o sistema, como também vocês têm pessoas que fazem um curso de energia solar e que pode ser aquele montador das placas para montar a parte de infraestrutura e depois um eletricista chegar para fazer toda a parte de infra. Como é que funciona isso? Na realidade, Jodson, é assim. Claro que a gente tem que ter noção aí de segurança do trabalho também, certo, né? E Ministério do Trabalho, sindicatos, né? Então, assim, quando a gente coloca a categoria daquele profissional como eletricista, então ele tem alguns treinamentos, um deles é trabalhar em altura, e quando a gente classifica o profissional como ajudante, ele também tem alguns treinamentos, né? E ele pode trabalhar de acordo com o que o que ele está apto, né? De acordo com a classificação dele. Então vamos lá. Quando o profissional da área de energia solar, que geralmente é um eletricista, né? Geralmente é um eletricista, ele faz essa parte de montagem, né? Juntamente com o seu ajudante, porém o seu ajudante não fica em altura, porque ele não está habilitado a trabalhar em altura, né? Tem a situação, Joatson, de que é o seguinte, a placa, por exemplo,
Na hora que você expõe ela ao sol, nos conectores das placas, que cada placa tem 2 conectores, ali já tem nível de tensão. Então você não tem um disjuntor, uma chave que você desliga ela, trabalha desenergizado e liga novamente. Uau. Então ali já tem energia corrente contínua, que é pior do que mais perigosa. a corrente alternada, certo? Então tem todo tipo de trabalho, todo tipo de segurança. Então, quanto mais você interliga elas, mais perigoso fica, né? Exato. Tem esses sistemas aí, na grande maioria deles, chega a 1000 volts da parte contínua, né? Chega a 1000 volts ali. O inversor, alguns dos inversores, ele suporta a entrada de 1000 volts, né? Você não faz ali 2, 3, vai depender do tamanho e potência do seu sistema solar, mas você chega a 500 volts brincando. Faz a ligação em série das placas ali, você chega a 500 volts brincando. Então Então tem que ter realmente um cuidado. É diferente de uma instalação residencial, por exemplo, que você, a partir do momento que você ainda não conectou na concessionária, tá tudo desligado, tá tudo desenergizado, não tem perigo algum de choque elétrico. Né? Entendi. Então é justamente esse tipo de entendimento que deve ser passado para os novos alunos, para os novos profissionais que queiram adentrar na parte de energia solar. Pronto, né? então, ter saber essa diferença. Né? Entendi. Então é muito importante o curso. Independente se você já é eletricista ou não, o pontapé inicial, o curso de energia solar vai te dar essa como é que eu posso explicar? Essa dimensão da atividade, não é isso? Sim. Por exemplo, o caso de um ajudante. Se você for fazer um processo seletivo para você contratar um ajudante para um eletricista, você vai preferir um ajudante ou um ajudante que tem pelo menos um curso de energia solar? Um ajudante que tem um curso de energia solar. Então, na hora né? que ele é conhecedor do sistema solar. Entendi. Né? Que aí não é que vai facilitar, mas que ele vai contribuir com o eletricista. Entendi. Né? De acordo com o que ele está habilitado para executar. Perfeito. Você quer deixar alguma palavra com o pessoal, para como que eles podem te encontrar a LC Engenharia? Sim. Procura a gente nas redes sociais, né? No nosso Instagram, Loyola_Calu. E lá tem todas as informações, tem o contato da gente, o WhatsApp. E aí estamos à disposição. Sensacional. A gente vai estar deixando aqui na descrição também o contato, e-mail para orçamentos também, um WhatsApp para poder iniciar um contato para entender como a Loyola e Calu pode atender a sua necessidade. E você que está querendo entrar nesse mercado, nós estamos agora mais do que nunca juntos aqui, nós estamos montando essa parceria com o intuito de melhorar a experiência dos nossos alunos, né? Então, uma das novidades que nós temos para as próximas turmas desse ano de 2022 é que vai ter também um acompanhamento com a própria equipe o time da LC Engenharia. Então, você vai poder tirar mais dúvidas com o Inácio. Ele vai ser um dos nossos instrutores. Nós também estamos montando uma equipe nova de instrutores. E o nosso alvo é justamente trazer uma experiência mais real, né, do que acontece no dia a dia de uma empresa da área de energia solar. Lembrando que uma pessoa que faz um curso de energia solar, como o Inácio falou, não é que ele já sai apto a subir num telhado e montar um sistema. Mas você pode fazer um curso de energia solar e se tornar um produtor da empresa do Inácio. Então você pode conseguir ajudar nas indicações, né? Você pode indicar possíveis clientes e se tornar um consultor de venda da empresa. Então, você fazendo um curso, além de você estar fazendo um curso, você tem a possibilidade de ter uma parceria com a LC Engenharia. Então, nosso alvo é justamente a gente disseminar essa possibilidade, porque nós entendemos que a energia solar ela não é mais o futuro, né? Ela já é uma realidade. Com certeza. Não é verdade? Né? Então, assim, obrigado aí pela disponibilidade de você que está assistindo. Inácio, obrigado por estar aqui conosco e essa é a primeira de muitas outras. Com certeza. Obrigado a vocês da Cesáreos pela oportunidade e essa parceria vai ser duradoura, com certeza. Isso aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, pessoal. Um abraço.